Em nossa vida, frequentemente nos encontramos em relações que parecem seguir um padrão repetitivo. Nos envolvemos com pessoas que, ao final, não nos trazem felicidade ou harmonia. Mas por que isso acontece? Por que nos sentimos atraídos por pessoas que, muitas vezes, nos fazem mais mal do que bem? A resposta, segundo Carl Jung, está profundamente ligada à nossa psique, ao inconsciente e à forma como buscamos preencher lacunas internas, sem saber exatamente o que estamos procurando. Jung acreditava que, muitas das vezes, escolhemos parceiros, amigos e até mesmo colegas de trabalho com base em nossas sombras. Mas o que é isso exatamente? A sombra, para Jung, não é um lugar sombrio em si, mas uma parte de nossa personalidade que tende a ser reprimida ou negada. São os aspectos de nós mesmos que não queremos reconhecer, seja por vergonha, medo ou simples ignorância de que esses aspectos existem. Mas como a sombra influencia nossas escolhas? Jung explicou que, ao não integrar essas partes de nós mesmos, tendemos a projetá-las nos outros. Ou seja, acabamos atraindo para nossas vidas pessoas que refletem essas características que não queremos ver em nós. Imagine, por exemplo, que você tenha uma profunda insegurança, mas se recusa a reconhecê-la. No fundo, você evita esse sentimento e o projeta em outras pessoas. O que acontece? Você acaba atraindo pessoas que também têm essa insegurança, sem perceber que, na verdade, elas apenas estão refletindo o que você não quer admitir em si mesmo. A escolha dessas pessoas erradas, portanto, não é um erro consciente. Não é algo que decidimos de forma racional. É o inconsciente, em busca de equilíbrio e integração, que nos leva a essas situações. Jung nos ensinou que nossas experiências e relacionamentos são reflexos da nossa psique interior, e ao nos conectarmos com as partes mais profundas de nós mesmos, conseguimos entender melhor nossas escolhas, e assim começar a fazer escolhas mais saudáveis e conscientes. Porém, esse processo de autoconhecimento não é simples. Muitas vezes, a resistência interna é forte. Não queremos olhar para dentro de nós mesmos porque o que encontramos lá pode ser desconfortável ou até doloroso. Mas Jung acreditava que a única forma verdadeira de cura e transformação era a confrontação com a nossa sombra. Ignorar essas partes de nós mesmos não as elimina. Elas apenas se tornam mais poderosas e influentes sobre nossas ações e decisões. O que Jung nos convida a fazer é integrar essas partes, trazer à luz o que está escondido no inconsciente, para que possamos, finalmente, ser mais autênticos e conscientes em nossas escolhas. A mente humana é profundamente complexa e, muitas vezes, agimos de acordo com padrões automáticos, sem perceber. Por exemplo, você já percebeu como, em algumas relações, você se vê repetindo os mesmos erros, atraindo os mesmos tipos de pessoas e sempre tendo as mesmas decepções? Isso ocorre porque o inconsciente mantém esses padrões vivos, direcionando nossas ações para situações que reforçam essas dinâmicas internas. Como a sombra, esses padrões nos atraem para um ciclo que parece difícil de romper. No entanto, ao entender a psicologia de Jung, podemos começar a desmantelar esses padrões. O primeiro passo é aceitar que essas escolhas não são acidentais e que existe algo mais profundo nos guiando. Esse entendimento nos permite olhar para nossas relações com mais clareza, questionando os motivos que nos levaram a escolher essas pessoas e se elas realmente estão em sintonia com o nosso verdadeiro eu. Quando nos damos conta de que estamos projetando nossa sombra em outras pessoas, o próximo passo é começar a integrar essas partes de nós mesmos. Isso significa reconhecer nossas fraquezas, inseguranças e medos, em vez de projetá-los em outras pessoas. Isso também envolve aceitar que somos seres imperfeitos e que, em vez de procurar por perfeição nos outros, devemos buscar a harmonia interna. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontecia quando integrávamos nossas sombras, nos permitindo ser mais completos e autênticos.
Esse processo de autointegração é muitas vezes doloroso. Enfrentar nossas sombras não é fácil, pois envolve confrontar aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar. Mas Jung nos ensinou que, ao fazer isso, ganhamos uma compreensão mais profunda de quem somos e, consequentemente, podemos escolher melhor as pessoas com quem nos relacionamos. Ao enfrentar nossa sombra, não estamos apenas transformando nossa psique, mas também transformando nossas relações. Muitas vezes, as pessoas que atraímos para nossas vidas estão em sintonia com as partes de nós mesmos que não conseguimos integrar ou que estamos tentando esconder. Se olharmos para nossas relações com mais profundidade, podemos perceber que as pessoas que mais nos desafiam são, de fato, aquelas que nos convidam a refletir sobre aspectos de nós mesmos que ignoramos ou reprimimos. Elas funcionam como espelhos, mostrando-nos quem somos em um nível mais profundo, refletindo nossas fraquezas, desejos e até nossas sombras. No entanto, essa reflexão não é imediata. Jung sabia que a descoberta do inconsciente, ou a compreensão das dinâmicas internas, é um processo gradual. Muitas vezes são as dificuldades nas relações que nos forçam a olhar para dentro. Quando estamos em um relacionamento que nos deixa desanimados, inseguros ou que parece ser destrutivo, isso é, na visão junguiana, um convite do inconsciente para que examinem o que dentro de nós ainda não foi resolvido. Agora, ao compreender que nossas escolhas não são apenas uma consequência do acaso, mas sim um reflexo profundo do nosso inconsciente, devemos começar a questionar o que está nos levando a escolher essas pessoas erradas. O que é que essas escolhas nos dizem sobre quem somos? Quais são os padrões que estamos repetindo? E como isso reflete nossos próprios medos ou necessidades não atendidas? É importante entender que essas escolhas não são julgamentos sobre quem somos, mas oportunidades de autoconhecimento e transformação. Quando você começa a perceber esses padrões em suas relações, você está no caminho certo para integrar sua sombra e se tornar uma versão mais autêntica de si mesmo. Isso não significa que você deve rejeitar as pessoas que fazem parte de sua vida, mas que precisa analisar a dinâmica da relação e o papel que você desempenha nela. Muitas vezes, continuamos em relações que não nos fazem bem, porque temos uma crença profunda de que não merecemos algo melhor ou que devemos fazer tudo para agradar aos outros. A ideia de que precisamos ser aceitos pelos outros pode nos levar a escolher pessoas que não são adequadas para nós, simplesmente porque tememos a rejeição ou a solidão. No entanto, Jung acreditava que a aceitação de si mesmo, a verdadeira integração do ser, é o que realmente nos permite escolher com sabedoria. Somente quando nos permitimos ser verdadeiros e autênticos é que começamos a nos rodear de pessoas que realmente estão alinhadas com nossa essência. Mas a pergunta que se coloca é: como saber se estamos realmente vivendo de acordo com a nossa verdade? Como podemos identificar quando estamos apenas tentando agradar aos outros ou nos conformando com uma relação que não nos satisfaz? A resposta, segundo Jung, está na sensação interna de paz e autenticidade. Quando estamos vivendo em harmonia conosco mesmos, nossas escolhas e ações refletem essa verdade. Não sentimos a necessidade de mudar para agradar, nem nos sacrificamos para manter uma relação que não nos serve. Portanto, o primeiro passo para sair desse ciclo de escolhas erradas é se permitir refletir profundamente sobre suas motivações. Pergunte-se: por que escolhi essa pessoa? O que isso diz sobre mim? O que estou buscando que talvez não esteja encontrando em mim mesmo? Essas perguntas, simples, mas poderosas, podem abrir portas para um entendimento mais profundo de si mesmo e das dinâmicas que governam suas escolhas. Jung nos ensinou que a vida não é sobre evitar o conflito ou as dificuldades, mas sobre aprender com elas e integrar as lições que elas nos trazem. As relações, assim como os desafios, são oportunidades de crescimento. Quando escolhemos alguém,
Estamos, na verdade, escolhendo uma parte de nós mesmos que ainda precisa de cura ou compreensão. Quando essa pessoa reflete nossa sombra, estamos sendo chamados a integrar aquele aspecto reprimido de nós mesmos para que possamos crescer e nos tornar mais completos. À medida que tomamos consciência de nossas escolhas e entendemos o que elas nos ensinam, começamos a tomar decisões mais conscientes. A verdadeira mudança acontece quando começamos a liberar as projeções, ou seja, a parar de buscar nas outras pessoas o que só podemos encontrar dentro de nós mesmos. O verdadeiro amor, a verdadeira conexão, começa quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem medo de rejeição ou julgamento. Quando nos aceitamos completamente, começamos a atrair as pessoas certas para nossas vidas, aquelas que nos apoiam em nosso crescimento e que nos ajudam a florescer em nossa autenticidade. Essa jornada de autoconhecimento é, sem dúvida, desafiadora. Reconhecer a sombra dentro de nós mesmos exige coragem, paciência e compaixão. Mas, como Jung afirmava, a verdadeira liberdade e crescimento só podem acontecer quando nos tornamos conscientes das partes ocultas de nossa psique. Quando olhamos para dentro e aceitamos quem realmente somos, sem medo ou vergonha, começamos a viver de forma mais plena e autêntica. É aí que começamos a fazer escolhas mais alinhadas com o nosso eu verdadeiro. À medida que começamos a entender e integrar a nossa sombra, começamos a perceber que a escolha das pessoas erradas não é apenas sobre quem elas são, mas sobre o que ainda está não resolvido dentro de nós. Isso não significa que as outras pessoas sejam responsáveis pelos nossos problemas, mas que, inconscientemente, escolhemos relações que nos refletem de alguma forma. Se estamos em uma relação tóxica, por exemplo, é porque há algo em nós que precisa ser curado ou que ainda não foi reconhecido. O primeiro passo para mudar essa dinâmica é perceber que cada pessoa que aparece em nossa vida tem algo a nos ensinar. As pessoas que nos fazem mal, que nos desafiam ou que nos fazem sentir desconfortáveis, estão, de certa forma, nos mostrando uma parte de nós mesmos que precisamos enfrentar. Não se trata de culpá-las, mas de usar essas relações como uma oportunidade de introspecção e crescimento. Jung nos ensina que, ao invés de lutar contra essas relações, deveríamos parar para refletir sobre o que elas estão tentando nos dizer. Quando alguém age de maneira que nos faz sentir incomodados ou frustrados, por exemplo, isso pode ser um reflexo de um aspecto nosso que estamos ignorando ou projetando em outra pessoa. Ao reconhecer isso, podemos começar a trabalhar para integrar essas partes de nós mesmos, ao invés de continuar a projetá-las nos outros. Isso nos leva ao conceito de projeção, um dos pilares do trabalho psicológico de Jung. Quando projetamos algo em outra pessoa, estamos, na verdade, colocando nossas próprias emoções ou qualidades não reconhecidas nela. Por exemplo, se você sente raiva de alguém porque acha que essa pessoa é egoísta, talvez seja porque você tem uma parte de si mesmo que também se sente egoísta, mas que não foi aceita ou reconhecida. O primeiro passo para curar isso é perceber que a raiva que sentimos não vem de fora, mas de dentro de nós, e que só podemos realmente mudar essa dinâmica quando começamos a nos aceitar por completo, inclusive nossas falhas e imperfeições. A verdadeira transformação ocorre quando decidimos parar de projetar nossos medos, frustrações ou inseguranças nos outros e começamos a olhar para dentro. Ao fazer isso, nos tornamos mais conscientes de nossas escolhas e, assim, podemos começar a tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência. O poder da transformação não está nas pessoas com quem nos relacionamos, mas em como reagimos e lidamos com elas. Quando nos permitimos ser mais autênticos e integrados, as relações que atraímos mudam naturalmente, pois estamos em sintonia com nossa verdade interior. Isso significa que, ao invés de continuar a atrair as pessoas erradas, podemos, de fato, nos tornar imunes às dinâmicas que nos desequilibram. Quando estamos bem conosco mesmos, não há necessidade de buscar validação externa
ou de depender de alguém para nos preencher. A partir do momento em que nos amamos e nos respeitamos, as pessoas que aparecem em nossas vidas passam a ser aquelas que estão em sintonia com nossa própria vibração, ou seja, com nossa verdade interior. Relacionamentos saudáveis e autênticos começam com um compromisso de autoconhecimento e autocuidado. Além disso, Jung acreditava que nossa jornada de autoconhecimento nunca é completa, pois estamos sempre em constante evolução. Portanto, é importante entender que, ao integrar nossa sombra e assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, isso não significa que seremos perfeitos ou que nunca mais cometeremos erros. O processo de integração é contínuo e exige paciência e compaixão. O simples fato de estarmos conscientes dessas dinâmicas já nos coloca no caminho certo para uma vida mais plena e significativa. Outra parte essencial do trabalho de Jung é a individuação, que é o processo de se tornar a pessoa que somos verdadeiramente, sem as máscaras ou as projeções impostas pela sociedade ou por outras pessoas. Esse é um processo de autodescoberta contínuo, onde nos tornamos mais conscientes de quem somos, de nossos valores e de nossos desejos mais profundos. Ao longo desse processo, vamos aprendendo a viver de maneira mais autêntica, a tomar decisões baseadas no que realmente importa para nós e a nos afastar de padrões e relações que não estão em harmonia com nossa verdadeira natureza. O processo de individuação, de acordo com Jung, é fundamental para alcançarmos um estado de equilíbrio interior. Ele nos ensina que, para ser verdadeiramente feliz e realizado, precisamos abraçar todas as partes de nós mesmos, não apenas as que gostamos ou que são socialmente aceitas, mas também as partes que tendemos a esconder ou ignorar. Ao integrar esses aspectos sombrios e frequentemente rejeitados, podemos alcançar uma vida mais plena e autêntica. Portanto, a razão psicológica pela qual escolhemos as pessoas erradas muitas vezes está diretamente ligada à nossa falta de autoconhecimento e à nossa resistência em enfrentar nossas sombras. Quando nos permitimos olhar para dentro e reconhecer nossas falhas, medos e desejos mais profundos, podemos começar a tomar decisões mais conscientes, não apenas em nossas relações, mas em todos os aspectos de nossas vidas. É através desse processo de autodescoberta e integração que podemos finalmente deixar de atrair as pessoas erradas e começar a construir relacionamentos mais saudáveis, genuínos e enriquecedores. O caminho para a transformação começa com o simples ato de olhar para dentro de si mesmo, reconhecer as partes ocultas e abraçar sua totalidade. Ao fazer isso, você não só mudará suas relações, mas também se tornará mais forte, mais seguro e mais alinhado com o seu propósito verdadeiro. Quando começamos a caminhar pelo caminho da autodescoberta, é inevitável que nos deparamos com aspectos de nós mesmos que muitas vezes preferiríamos manter ocultos. Jung acreditava que essas partes sombrias, aquilo que chamamos de nossa sombra, são essenciais para o nosso crescimento, pois guardam em seu interior não apenas nossos medos, mas também os aspectos de nossa personalidade que fomos forçados a negar ou suprimir durante a vida. Cada parte reprimida da nossa psique tem algo valioso a nos ensinar. Uma das razões pelas quais escolhemos as pessoas erradas é porque ainda não aceitamos totalmente nossa sombra. Se projetamos nossas inseguranças ou traumas passados nas outras pessoas, inevitavelmente atraímos indivíduos que irão refletir essas sombras para nós. Essas relações, embora desafiadoras e muitas vezes dolorosas, são também uma oportunidade única para olhar para dentro e iniciar um processo de cura. A sombra pode se manifestar de várias maneiras. Às vezes, ela se expressa através de comportamentos autodestrutivos ou em padrões de relacionamentos tóxicos. Quando estamos inconscientes de nossas sombras, tendemos a nos envolver com pessoas que de alguma forma exacerbam essas qualidades não reconhecidas. Se temos um medo profundo da rejeição, podemos atrair pessoas que não são capazes de nos amar
da maneira que precisamos. Se negamos nossas próprias necessidades emocionais, podemos nos envolver com parceiros que não são capazes de nos dar o apoio que buscamos. No entanto, ao reconhecermos nossa sombra e ao aceitarmos que ela faz parte de quem somos, começamos a transformar esses padrões. A verdadeira cura ocorre quando paramos de projetar nossas falhas nos outros e começamos a tomar responsabilidade por nossos próprios sentimentos, escolhas e ações. Esse processo exige coragem e uma grande dose de autocompaixão. Mas, segundo Jung, é o único caminho para a verdadeira liberdade emocional. Além disso, Jung nos lembra que a integração da sombra não é um processo que acontece da noite para o dia. É uma jornada contínua de autoconhecimento e de aceitação das partes de nós mesmos que tentamos esconder. À medida que fazemos esse trabalho interno, vamos descobrindo que nossas fraquezas podem, na verdade, ser fontes de grande força. Ao aceitarmos e abraçarmos todos os aspectos de nossa personalidade, passamos a nos tornar pessoas mais autênticas e mais confiantes em nossa jornada. E como saber quando estamos realmente integrando nossa sombra? Uma das maneiras mais evidentes de saber que estamos no caminho certo é a mudança em nossas relações. Quando começamos a nos aceitar completamente, sem os julgamentos e as críticas internas, começamos a atrair pessoas que são mais alinhadas com quem realmente somos. Relacionamentos saudáveis não surgem da necessidade de agradar ou de preencher um vazio interno, mas da vontade genuína de compartilhar e crescer juntos. A mudança em nossos relacionamentos também se reflete em nossa capacidade de estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, as pessoas erradas entram em nossa vida porque não sabemos dizer não, ou porque temos medo de rejeitar os outros. Quando estamos em harmonia com o nosso eu interior, no entanto, nos tornamos mais capazes de reconhecer quando uma relação não é boa para nós e de sair dela sem culpa ou medo. Este é um sinal claro de que estamos crescendo e que nossa capacidade de discernir se fortaleceu. Jung acreditava que o caminho para uma vida mais significativa e realizada não era simples, mas que cada desafio, cada dificuldade, poderia se tornar uma oportunidade para o crescimento. Por meio da individuação, somos chamados a nos tornar quem realmente somos, sem as máscaras que a sociedade ou as pessoas ao nosso redor tentam nos impor. Este é um processo que exige coragem, dedicação e paciência, mas, ao final, é o único caminho para a verdadeira liberdade e paz interior. Outra maneira pela qual escolhemos as pessoas erradas é por causa de nossas expectativas. Muitas vezes, buscamos relacionamentos que atendem às nossas expectativas externas, sem considerar o que realmente sentimos ou precisamos em um nível profundo. A idealização de outros é um padrão que frequentemente nos leva à atração de pessoas que não correspondem à nossa verdadeira essência. Quando nos apaixonamos por uma ideia do que uma pessoa deveria ser, acabamos nos frustrando quando essa pessoa não consegue atender às nossas expectativas. Isso é especialmente verdadeiro quando as relações começam com uma projeção de nossos desejos e não com a aceitação mútua do que somos. Jung ensinava que, ao focarmos apenas em nossos desejos superficiais, deixamos de perceber as profundezas da alma humana e dos relacionamentos verdadeiros. Ele sugeria que a verdadeira intimidade surge quando permitimos que o outro seja como ele é, sem tentar transformá-lo em algo que ele não pode ser. Somente quando aceitamos o outro em sua totalidade é que podemos começar a construir uma base sólida de respeito, amor e confiança. Entretanto, isso não significa que devemos aceitar qualquer comportamento de qualquer pessoa. Jung enfatizava que a individuação e o autoconhecimento também nos ajudam a estabelecer limites claros com os outros. As relações que realmente valem a pena são aquelas em que somos capazes de ser nós mesmos, sem medo de sermos rejeitados ou desvalorizados. Quando sabemos o que queremos, o que precisamos
e o que não estamos dispostos a tolerar, nossas relações começam a se alinhar com nossa verdadeira essência. A escolha de relacionamentos saudáveis, portanto, está intimamente ligada à nossa capacidade de nos conhecer e de integrar nossas sombras. Quando não temos consciência de nossas próprias feridas e sombras, é fácil cair na armadilha de escolher pessoas erradas ou entrar em relações que nos causam sofrimento. Mas, ao abraçarmos quem realmente somos, começamos a atrair as pessoas certas, aquelas que estão em sintonia com nosso ser autêntico e que nos ajudam a crescer em nosso caminho de individuação. Jung acreditava que a verdadeira transformação começa quando deixamos de projetar nossas necessidades, medos e inseguranças nos outros. Ele dizia que, para realmente viver em paz, precisamos primeiro reconhecer e integrar a totalidade de nossa psique, aceitando tanto nossas qualidades quanto nossas falhas. Isso nos permite viver de maneira mais verdadeira, mais livre e, em última instância, mais feliz. Ao integrar nossas sombras e entender a verdadeira razão por trás das escolhas que fazemos, começamos a criar uma vida mais autêntica e equilibrada. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem máscaras ou projeções, as relações que atraímos começam a refletir nossa verdadeira essência. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Ao mudar nossa percepção e nos conectarmos com nossa verdade interior, o mundo ao nosso redor se alinha com essa nova visão. As pessoas certas, as oportunidades certas, começam a aparecer, pois o universo responde ao nosso comprometimento com a autenticidade. Se você está pronto para quebrar os padrões e atrair as pessoas certas, o primeiro passo é olhar para dentro. A verdadeira liberdade vem de se conhecer, aceitar e, finalmente, viver de acordo com quem você realmente é. A escolha de mudar está em suas mãos, e o poder para transformar sua vida começa agora.